Olá, queridos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom poder voltar a partilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Nós queremos começar aqui agradecendo a Deus pelas vidas que estão sinalizando para nós que foram abençoadas com aquilo que nós estamos compartilhando aqui do coração de Deus. Muito obrigado pelo seu retorno, pelo seu feedback. Isso para nós é importante. Espero no Senhor estar contando com as suas orações e continuar sendo bênção na sua vida. Obrigado aí também aos membros da igreja que têm nos acompanhado e dado o seu retorno. É muito bom saber que você está nessa jornada desafiadora. Nós vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento, entregando esse tempo precioso aos cuidados do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, nós te damos graças porque para a glória e honra do nome do Senhor, o Senhor nos permite usar esse recurso para nos comunicarmos com o teu povo. Que o Senhor abençoe esse momento, que a palavra desta noite venha do teu coração para o coração daqueles que irão ver este vídeo, que vão ouvir posteriormente o áudio desta mensagem e que através disto o Senhor esteja edificando vidas, renovando a fé, dando suporte nesse tempo difícil de tantas incertezas, que a palavra proferida por este teu filho possa levar esperança, levar ânimo e ajudar os teus filhos a vencerem as suas lutas, as suas dificuldades e a estarem vivendo experiências profundas contigo. Que o Senhor esteja conosco neste negócio, porque estamos cuidando de algo que faz parte do teu reino. E por isso submetemos a nossa vida, a vida de cada pessoa que vai estar conosco nas tuas santas mãos. E oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Conforme combinamos semana passada, nós vamos falar hoje sobre o princípio da inquietação. Semana passada falamos sobre o princípio da realidade e nós vimos que o princípio da realidade, ele tem algumas características interessantes, né? Algumas verdades que aqui apresentamos que nos ajudam a começar a tratar das questões, das ruínas que estão na nossa vida da maneira correta. Quero lembrar também que princípios, né, são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição na realização de alguma tarefa, de algum projeto ou da resolução de algum problema. Também lembro que nós estamos fazendo esses estudos baseados no livro Gloriosas Ruínas, do pastor Sérgio Queiroz, um livro abençoado, que se você puder adquirir, eu tenho absoluta certeza que vai abençoar a sua vida, como já tem abençoado a minha vida. Então nós estamos compartilhando trechos deste livro, que é composto de 21 capítulos, que na verdade são 21 princípios que devemos observar para a reconstrução de áreas da nossa vida que estão em ruínas. Então, só lembrando o que nós vimos na semana passada, nós vimos que ao olharmos para uma ruína, a gente acaba tendo dois pontos de vista, duas pessoas diferentes podem olhar para o mesmo montão de entulho, né, por exemplo, e vai ter pontos de vista diferentes. Então, dois foram os pontos de vista que nós destacamos aqui. Então, para alguém, não é? Um monte de entulho é um monte de entulho, é coisa imprestável, mas para outra pessoa, não é? Aquilo ali é uma para reconstruir algo novo, não é? Para se fazer algo novo. A segunda coisa que nós vimos é que a visão de ruínas, ela pode nos estimular à omissão. Não é? Quantas pessoas olham para as questões que estão na sua vida ou ao seu redor e têm uma visão da realidade, mas diante daquela realidade ela diz assim: olha, eu não tenho nada com isso, esse problema não é meu, isso não está me incomodando, não vou me importar com isso não.
já até aprendi a viver com isso, eu vou tocando o barco da maneira como der. Né? Então há pessoas que simplesmente olham, têm até a visão da realidade, a visão dos fatos, mas aquilo não a incomoda, ela também não tem a preocupação, já que ela viveu tanto tempo vendo aquilo, convivendo com aquilo, ela tira o corpo fora, ela se omite, né, para tomar qualquer tipo de posição. Também aprendemos que diante das ruínas a gente precisa fazer as perguntas certas, não é? Nós, diante de questões que são problemas ao nosso redor e que representam ruínas na nossa vida, às vezes a gente quer perguntar só para saber e ter o que comentar sobre aquilo. Então esse tipo de pergunta não são perguntas relevantes, que nos ajudam a enxergar a oportunidade de fazer algo novo. Né? Então a gente entendeu na semana passada que nossas perguntas, ela tem a ver com o plano de restauração de Deus para as nossas vidas. Né? Deus deseja que nós tomemos conhecimento da realidade, dos fatos, não é? Porque Deus quer fazer algo. E se eu simplesmente tiver a curiosidade de perguntar a respeito daquilo, só para ter o que comentar, para contar para as pessoas, para rir daquilo, eu estou perdendo uma grande oportunidade de mudar a minha vida, de mudar áreas da minha vida, de mudar áreas da minha vida familiar, conjugal, profissional, não é? Eclesial, enfim. A gente precisa aprender a fazer as perguntas certas diante das ruínas que os nossos olhos veem. Precisamos aprender a fazer as perguntas para a vida, para os fatos, não é? A gente precisa aprender a perguntar o que é isso, o que é dessa realidade, não é? Por que isso chegou, não é, a essa situação? As perguntas certas nos mostram os fatos, nos colocam diante da realidade e a partir dessa visão associada à dependência do Senhor, mudanças importantes poderão acontecer. Também vimos que a verdade é o princípio fundamental onde o castelo da reconstrução será gerado. Não há como a gente solucionar um problema, lidar com uma situação pensando em mudança, se a gente não trabalha com a verdade, porque sem verdade não há restauração. Quando a gente vai de encontro à verdade, não é? A gente precisa entender que a verdade ela abrange fatos que são os nossos amigos, que são nossos aliados. É difícil muitas vezes encarar a verdade? É difícil, não é fácil não, porque muitas vezes a verdade diante dos nossos olhos mostram os nossos erros, as coisas que fizemos que geraram aquele montão de ruínas. Mas se queremos ver aquilo mudar, a gente precisa entender que a verdade dos fatos funciona como os nossos aliados. E a gente precisa lembrar que Deus não opera fora da ótica e da órbita da verdade. Sem verdade não há restauração de ruínas. No estudo de hoje, nós vamos trazer algumas afirmações que vão nos ajudar a entender o princípio da inquietação. Eu quero convidar você para ler novamente Neemias capítulo 1, verso de número 4, né? O livro do pastor Sérgio Queiroz, Gloriosas Ruínas, ele está baseado na experiência de Neemias. Então, Neemias capítulo 1, verso de número 4, o texto diz assim: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Lamentei-me por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Que tremenda essa reação de Neemias. Que tremenda o poder de impacto das palavras que ele ouviu, daquele relatório triste a respeito dos seus irmãos que estavam ali em Jerusalém,
vivendo numa situação bastante difícil, né? Aquela notícia, aquelas palavras provocaram uma tristeza profunda no coração de Neemias, que o levou a chorar amargamente, a lamentar por alguns dias, e o levou a uma posição de oração, de jejum, de quebrantamento diante de Deus, clamando a Deus por alguma solução em relação àquela situação. O que essa experiência de Neemias nos ensina? Queridos, a primeira lição que a gente tira desse texto, da experiência de Neemias, é que nem sempre a verdade dos fatos nos traz alegria. Nem sempre a verdade dos fatos nos traz alegria. Neemias toma conhecimento dos fatos e tem uma percepção que afeta a todos nós. A verdade dos fatos nem sempre traz alegria. Por quê? Como já falamos, porque nos tira da zona de conforto, nos confronta muitas vezes com os nossos erros, mexe com a nossa estrutura. Não era o caso de Neemias, né? Ou seja, Neemias não havia contribuído para aquela situação, mas o fato dele ter conhecimento daquela situação, aquilo ali deixou ele arrasado, deixou ele caído, moído, não é? E a gente percebe que é difícil, tem que haver coragem para, muitas vezes, a gente, no desejo de ver uma mudança em determinadas áreas da nossa vida, a gente tem que ter coragem de encarar as verdades que envolvem aquele fato, porque muitas dessas verdades são contribuições que nós damos para que aquela situação, para que aquela área da nossa vida esteja em ruínas, não é? Mas é importante que nós façamos como Neemias. Por quê? Porque no primeiro momento, Neemias, ele se abateu, ele se entristeceu, ele foi impactado com aquelas notícias difíceis, mas posteriormente Neemias viu a vitória. Então você precisa encarar as verdades dos fatos, mesmo que elas doam, mesmo que elas te levem à tristeza, né? Te levem a um abatimento, mas faça isso pensando no seguinte: depois desse momento eu verei a vitória. Uma segunda afirmação, uma segunda verdade que a gente extrai dessa experiência de Neemias é que a realidade dos fatos precisa promover inquietação no nosso coração. Há pessoas que conseguem olhar um caso, mas com aquela situação. Está ali, está vendo o que está acontecendo, está até perguntando detalhes daquela situação, mas continua indiferente àquela questão. E aí o que a gente entende? Que verdade que não produz inquietação no coração não abre espaços para as mudanças. Verdade que não produz inquietação no coração não abre espaço para mudanças. Ninguém luta para mudar e reconstruir aquilo que antes não o incomodava. Ninguém luta para mudar alguma coisa que não incomoda. Exemplo, tem muitas pessoas que estão acima do peso. Enquanto aquilo não está incomodando, não está causando constrangimento, a pessoa vai vivendo a sua vida. Até o dia que um acidente constrangedor ocorra, não é? E que aquela pessoa tome ciência de que a condição em que ela se encontra precisa ser mudada, porque ela está indo para uma direção muito ruim. E aí então, quando ela começa a se incomodar, ela começa a pensar em mudar, não é? Há também o caso de pessoas que são viciados em drogas lícitas e ilícitas. Tem gente que você fala para ela: olha, fumar não faz bem, que nada, está tudo bem, quando eu quiser eu paro. Às vezes é dependente de álcool, que nada,
está tudo sob controle, quando eu quiser eu paro. Aí muitas vezes vai parar depois que estiver com uma doença grave, e muitas vezes não tem tempo nem de se recuperar daquilo, tarde demais. Por quê? Porque aquilo não incomodava, aquilo não mexia com o seu coração. Muitas vezes é uma condição de pecado, é um pecado oculto, que a pessoa mantém ali em segredo, aquilo não está incomodando, aquilo não está provocando desconforto, estou atendendo, né, a necessidade da minha carne, estou bem com a minha consciência, aquilo não está fazendo qualquer diferença na minha vida, mas o dia que a verdade vem à tona, que coloca uma série de coisas em risco, e agora eu vou mudar. Então, há muitas pessoas, infelizmente, vivendo condições similares a estas que eu acabei aqui de colocar. Então, o que não nos inquieta não produz desejo de mudança. Quem deseja a restauração das áreas de sua vida que estão em ruínas, enfrenta 2 desafios. Primeiro, reconhecer os fatos que sua realidade apresenta. Você quer mudança? Eu preciso reconhecer a realidade dos fatos, ainda que aquilo venha doer, venha me entristecer, venha me machucar, eu preciso ter a coragem de fazer isso. É o princípio da realidade. E segundo, aquilo tem que provocar inquietação no coração, porque se não provocar inquietação no coração, não há mudanças. Não é possível mudanças naquela área, porque o que não incomoda não o faz mudar, o que não me incomoda não me faz mudar, simples assim. Neemias foi incomodado, e porque ele foi incomodado, ele reagiu, ele orou ao Senhor, ele pediu ao Senhor que desse a ele uma oportunidade, e ele foi lá. Quando teve a oportunidade, que o rei percebeu a sua tristeza, ele foi e expôs a sua tristeza e fez uma proposta para o rei, pedindo que o rei pudesse liberá-lo para que ele fizesse alguma coisa em favor dos seus irmãos lá em Jerusalém. Então nós precisamos fazer a mesma coisa que Neemias fez. Em terceiro lugar, queridos, o que deve ser feito para que contribuamos com Deus no processo de restauração das ruínas. Não é? O que a gente deve fazer para, em harmonia com Deus, começar a trabalhar as áreas da nossa vida que estão em ruínas? Primeiro, devemos desejar a transformação com todas as nossas forças. Devemos nos empenhar em trabalhar pela mudança daquela situação. Segundo, devemos orar ao Senhor pedindo que nossas áreas problemáticas nos incomodem profundamente. Senhor, o Senhor está vendo a minha vida, o que precisa ser mudado em mim, o que pode ser melhor, me incomoda, me mostra. Né? Isso é um ato de coragem também, porque em geral a gente quer negar os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Estamos tentando sempre demonstrar uma perfeição que não nos cabe, porque todos nós somos imperfeitos, somos pecadores. Só quando estivermos lá na glória que nós não teremos mais preocupações com as nossas falhas individuais. Não é? Enquanto estivermos aqui, não tem jeito, a gente tem que aprender a encarar a nossa fragilidade, as nossas fraquezas. Terceiro lugar, devemos agir logo que a inquietação nos alcançar. Por quê? Pelo simples fato de que precisamos de restauração. E precisamos de restauração por amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. De repente, as minhas atitudes estão causando sérios prejuízos na minha vida conjugal, na minha vida familiar. E se eu não reconheço isso e não trabalho para mudar, eu estou impondo um sofrimento na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Não é? Então eu preciso ter fazer essa autoavaliação, porque eu posso estar impondo um sofrimento na vida das pessoas que eu amo, que eu quero bem, mas como eu não quero muitas vezes encarar as minhas próprias fraquezas,
falhas e erros, eu mantenho uma posição de indiferença, né? Mas isso pode mudar, isso pode ser diferente. A minha vida conjugal, a minha vida familiar, a minha vida profissional, minha relação na igreja, não é? Ou em qualquer área da minha vida pode ser melhor, desde que eu esteja disposto a mudar. Queridos, em Provérbios capítulo 27, verso de número 7, diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é saboroso. Esse verso ele é muito interessante, por quê? Porque ele nos coloca diante da realidade que há muitos de nós que estamos vivendo numa situação muito ruim, mas como nós não vemos possibilidade de mudanças, né? O que nós fazemos? Nós ficamos indiferentes e vamos vivendo assim mesmo. Então vamos viver assim mesmo, tudo bem. Não tem jeito, não tem solução, não sei o que fazer. Então aquilo que é ruim, eu continuo aceitando aquilo na minha vida, aquela ruína presente na minha vida, porque eu acostumei a viver com aquilo e não sinto mais, aquilo não me faz, entre aspas, não me faz mais mal, né? Sempre teve aí, sempre foi assim, né? A minha vida sempre foi assim, nunca foi diferente, eu sempre tive que viver com isso, não é? Mas isso pode ser mudado, desde que você tenha coragem de encarar os fatos, não é? E de trabalhar em harmonia com Deus para mudar a situação. Que áreas de sua vida têm te oferecido experiências amargas? Que áreas de sua vida têm te oferecido experiências amargas? Faça como Neemias, mude isso em nome de Jesus. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Deus tem poder para fazer essa obra. Mas a vida com Deus, ela é uma mão dupla, né? Você faz a parte que te cabe e Deus faz a parte que cabe a Ele. Se você confiar em Deus, no poder de Deus, no amor de Deus, e com coragem encarar a realidade dos fatos que envolvem as ruínas da sua vida, e dispor o seu coração a trabalhar, você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Finalizando a nossa palavra desta noite, a inquietação é uma das primeiras e mais importantes pedras na construção de uma nova história, pois desafia a acomodação e luta contra a consolidação de uma vida marcada por dores e cinzas, não é? Então você precisa estar inquieto, você não pode se conformar com as áreas da sua vida que estão em ruínas, você precisa reagir, associar-se a Deus para mudar esse quadro, porque tem solução sim, né? Há uma igreja que usa aquele slogan, né? Pare de sofrer, e eu quero dizer isso para você nessa noite: pare de sofrer, pode ser melhor, né? Deus está com você para fazer essa mudança na sua vida. O autor do livro também, ele sugere um exercício interessante, né? Ele sugere que nós façamos uma lista das áreas de nossas vidas que precisam passar por mudanças. Faça isso, liste as áreas da sua vida que precisam passar por mudanças e coloque diante de Deus isso. Pense em cada uma dessas áreas e pense nas possíveis ações que você pode fazer para que comece a haver mudança ali. Submeta essa lista e as ações a Deus e veja o que Deus, não é, em parceria com você, vai fazer na sua vida, ok? Que Deus abençoe você através dessa breve palavra. Na quarta-feira que vem nós vamos falar um pouco sobre o princípio da confissão. Espero reencontrá-lo naquela oportunidade. Muito obrigado aí a todos os irmãos que estiveram partilhando conosco aqui, né, dando o seu ok, né? A Regina, a Mara, o Roque e a Esperança. Deus te abençoe, Esperança, estamos orando por você. Deus abençoe. O Pedro Cast, né? Deus abençoe sua vida, e a todos os irmãos que estão aí curtindo esse momento.
Espero que essa palavra esteja abençoando a sua vida e acrescentando orientações que possam ajudar você a estar mudando as ruínas que estão presentes na sua vida. Eu quero orar pela sua vida nesse momento final e quero pedir a Deus que esteja te visitando e te ajudando nessa jornada. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Que o Senhor esteja aplicando estes ensinamentos em cada coração que for alcançado por esse vídeo, pelo áudio que vamos estar disponibilizando também, que o Senhor possa ajudar a cada uma dessas pessoas, desses irmãos, a estarem encarando com coragem, Pai Santo, as áreas de suas vidas que estão em ruínas, Pai. Que o Senhor os ajude a identificar os fatos, de forma que eles não tenham dúvidas daquilo que precisa ser mudado e que o Senhor venha orientá-los para que eles possam dar os passos certos, a fim de que vejam a boa mão do Senhor promovendo mudança, alterando as circunstâncias, conduzindo cada uma destas vidas para o caminho da vitória. Eu entrego estas vidas nas tuas mãos e a vida de tantas outras pessoas que serão alcançadas por esta mensagem, para que em todas elas o teu nome seja glorificado e santificado, Pai Santo, nestas vidas. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.